Abra sua Bíblia comigo, hein? Olha aí, ó, até o final quando você acertar o 1 Samuel, nós já estamos em 2 Samuel, mas vamos lá, né? 1 Samuel hoje é no capítulo 24. Essa série aí tem impactado muitas pessoas, mas eu em particular, né? Eu creio que cada palavra ela tem que, em primeiro lugar, mover aquele que traz, o mensageiro, para que daí possa mover o teu coração. Hoje é a 8ª palavra dessa série. Nós estamos quase finalizando o primeiro livro de Samuel e vamos terminar lá no segundo livro de Samuel. E vimos várias coisas na última semana. Nós vimos sobre a amizade, a aliança que Davi faz com Jonatas. De fato, ali no capítulo 22, ele renova essa aliança. E agora Saul ele entra num surto de várias coisas. E é importante que você entenda como é a vida de Davi nesse estágio. É meio que um altos e baixos, uma bomba atrás da outra. Hoje a ideia desse texto que a gente vai ler é a ideia da espera, né, o momento certo, qual é a coincidência que é de Deus ou não é. Mas se você olhar comigo toda a jornada, se você está acompanhando até aqui, você vai perceber. A vida de Davi está lá, mais ou menos esperando em Deus, e daí, de repente, aparece um profeta, agora você vai ser rei de Israel, unge ele, boa notícia, nossa, que legal. Mas aí acabou a unção, tu vai voltar para o pasto, vai fazer as mesmas coisas, vai ficar lá um tempo lá na negligência, no anonimato. Má notícia, poxa, eu sei que o negócio ia ser agora. Passou um tempinho, o teu pai te dá uma tarefa, você vai lá para o campo, tem um grande gigante lá, você se enche do Espírito Santo, luta contra esse gigante, vira um herói nacional, o rei olha para você, passa mais um tempinho, ele dá a tua filha dele em casamento para você, te promove, te põe na corte. Excelentes notícias, olha que beleza, lá em cima. Mas dali um pouco o rei tem um surto e agora o meu emprego, eu saio na segunda-feira, não sei se eu volto porque o rei quer me cravar na parede, 5 tentativas de homicídio, me rebaixa de cargo, me persegue, tira minha mulher, dá ela para outra pessoa e agora põe a minha cabeça a prêmio. Não é nenhuma má notícia, né? Péssima notícia. Enfim, você consegue perceber que quando Davi acha que a coisa está light, está legal, vem uma bomba, e aí lá embaixo Deus pega ele de novo, joga ele lá em cima, e aí quando ele acha que está tudo certo, vem uma bomba de novo. Enfim, qual é a pergunta aqui? O que você faz quando o caminho que você está trilhando toma um rumo inesperado? O que você faz quando você investe muito dinheiro em um curso, em uma faculdade, em algo para você se aprimorar, e aí você precisa agora desse retorno imediato, mas de repente não sai? Você acabou de talvez fazer um ensino médio aí, você é jovem e é preciso trabalhar, mas parece que a coisa não vai, não pega um emprego. Você acabou de fazer um investimento na tua empresa, que agora você precisa que ela tenha um retorno para você, mas está demorando mais do que você acha que deveria ter. De repente você até teve algumas promoções, algumas situações que foram boas, mas agora lá dentro do teu casamento aconteceu um negócio estranho, ela está triste, ela chora do nada. Agora lá teu filho aconteceu isso, agora aconteceu uma enfermidade, te pegou de surpresa, você não estava esperando por isso. De repente, pior ainda, está acontecendo algo errado no teu corpo, no corpo de alguém que você conhece, que é um ente querido, e não tem nem diagnóstico para isso, não se sabe. Você passou por um luto, enfim, então tantas e tantas coisas que na vida nós experimentamos, mesmo após termos tido tantas bênçãos do Senhor, tantos chamados, tantas confirmações. Você está solteiro e de repente você pensa, essa altura da vida eu achei que eu já ia estar casado. Você está casado e você pensa, que bom que eu casei, mas eu não achei que o meu casamento ia estar desse jeito agora, não achei que ia tomar esse rumo. Agora você de repente passou por um processo de desgaste, um divórcio, poxa, nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Enfim, tantas situações, querido, que acontecem com muitos de nós, e essa palavra ela engloba todos nós. O que você faz quando a vida toma um rumo que você não estava esperando? E a tentação de todo mundo aqui, inclusive a minha, é tentar aperfeiçoar na carne aquilo que Deus colocou para mim no Espírito. Essa é a grande chave de hoje, é o texto que a gente vai ler, vai girar mais ou menos em torno disso. A grande tentação nossa, e a tentação que o diabo vai fazer com Jesus também, é a tentação que ele fez lá no início, é tentar resolver na carne aquilo que Deus deu um comando para mim no Espírito. E essa é a chave. E o fato aqui agora é que a fúria de Saul é tanta que ele está caçando Davi por todo Israel. Davi vai para lá, Davi sai da terra, Davi volta para a terra, ele está caçando, e uma hora ele quase pega Davi, ele cerca Davi em umas montanhas, né? E Davi pensa, agora já era, ele vai me pegar, né? Ele não tinha feito nada de errado, mas daí os filisteus estão atacando lá em outro lugar, então Saul sai, mas depois que ele resolve o problema dos filisteus, vamos voltar para aquilo que a gente estava fazendo, e é o que acontece aqui em 1 Samuel capítulo 24, quando Saul voltou de perseguir os filisteus,
foi-lhe dito, alguém um dedo duro aqui, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens. Olha, gente, não é uma perseguiçãozinha qualquer. Ele não está cancelando Davi na rede social, tá? Ele está querendo matar ele mesmo, né? 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Que homens são esses? Em determinado momento assim, Davi ele, tem a simpatia do povo, e agora só gente boa se reúne do lado dele, né? Se você ler ali o capítulo 22, vai falar que quem não tinha emprego, quem estava devendo, quem estava sendo caçado pela polícia, só essa turma se reúne agora ao redor de Davi. São os homens que Davi está cuidando dele, a igreja que ele está montando, que ele está pastoreando essa turma. Claro que eles vão ser transformados, e muitos deles mais tarde vai virar a história, mas por enquanto aqui é o naipe da galera que está ao redor de Davi, tá? Então ele toma os 3.000 homens dele. Verso 3, chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, e Saul entrou lá para fazer as suas necessidades, o vulgo número 2. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego os seus inimigos nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou, e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, aquela turminha do bem ali que eu falei para vocês, e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Nós já vamos continuar nesse texto, mas o fato é que Saul toma 3.000 homens escolhidos, vai em encalço de Davi, acha mais ou menos onde ele está, mas em algum momento, eu não sei se ele era intolerante à lactose, comeu glúten, fez comer um troço que não deu muito certo, né, e ele não quis passar por esse constrangimento diante dos homens. O que eu vou fazer? Tem uma caverna aqui onde a gente está passando, acho que ali está legal, negócio escurinho, não tem ventilação, né, está todo mundo fechado, então não vai ter ninguém lá dentro. E Saul entra ali, né, para fazer o descarrego dele, todo o processo que acontece. Agora pense comigo, é sorte ou é azar de Davi? Ele está no encalço, 3.000 pessoas estão lá fora para matar ele, e justamente aquele chefe, sozinho, ele entra talvez na posição mais vulnerável que o ser humano pode estar em algum momento. Ele entra naquele lugar lá sozinho, também é uma caverna fechada, não tem ventilação, azar, não sei o que estava acontecendo, qual é o desarranjo que estava acontecendo de fato, mas o fato é que está lá, tem uma situação diante dele, lá escondidinho na caverna, na mais fundinha, está lá Davi e os seus homens, né, no encalço, vendo o que vai acontecer, e de repente eles veem, puxa, é Saul, e está sozinho nesse processo. E aí aquele pessoal do bem ali, enquanto Saul está lá no Instagram, vendo as notícias, vendo o resultado do jogo que aconteceu essa semana, né, antigamente era um jornal, uma revista, mas está lá ele fazendo o que ele estava precisando fazer, só ele podia fazer por ele mesmo. Enfim, está naquela posição extremamente vulnerável. E aí os homens de Davi falam para ele assim: olha, está aí, a oportunidade que você estava precisando, está aí, caiu do céu para você, olha que coincidência que Deus colocou para você. E eles, não contentes com isso, eles citam a palavra, sabe, que eles pegam e falam assim: olha, está aí aquilo que Deus falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, a parte A do verso 4, e você fará com ele o que bem quiser. Os homens de Davi estavam aí, é o seu momento. E a última parte do verso 4, então Davi se levantou. Lembra, na primeira palavra que eu trouxe dessa série, falando sobre Ana, que Ana estava lá chorando, e quando ela se levantou, essa palavra se levantou, no hebraico, não é simplesmente estava sentado e se levantou, é se levantar com uma atitude, com uma decisão. Então quando Davi está lá, ouvindo, vendo essas coisas, e recebe ali esse incentivo dos parceiros dele, ele se levantou com o desejo de fazer algo. E como ele cortou o manto de Saul, o que ele tinha na mão? Uma faca. Que desejo que tinha no coração dele quando ele imediatamente saiu. É claro, olha que coincidência, olha que coisa. E aqui começa a trazer para nós o que a gente faz
quando nós estamos passando todas essas bombas aí que eu citei no começo, fiz essa introdução aqui, e agora tem uma coincidência diante de nós, uma oportunidade de nós resolvermos os nossos problemas. Como que a gente distingue se essa atitude que a gente precisa ter é de Deus? Como que eu vou distinguir se de fato eu preciso executar e tomar minha posição? E o fato é que tenho amigos do meu lado. E os meus amigos vão incentivar muitas coisas ao meu redor que eu preciso tomar uma decisão. E às vezes eles vão até citar as escrituras para você. Mas só isso não basta, meu amado, para você saber o que você tem que fazer de fato. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um plano para nós. Mas em momentos chaves da nossa vida, nós temos que ter um critério muito importante na tomada de decisão e enxergar a oportunidade. O que isso me diz? A nossa primeira lição de hoje. Boas coincidências nem sempre são um sinal de que Deus está por trás disso. Ai, que coisa, meu casamento está passando uma crise agora, e justo agora conheci uma pessoa diferente no trabalho, que me trata de uma maneira diferente. Nossa, olha que coincidência. Então é claro que isso só pode ser de Deus, porque afinal de contas Deus quer que eu seja feliz. Nem sempre toda boa coincidência é um sinal de que Deus está por trás. Poxa, eu queria trocar de carro, né? Mas estou pagando tanta coisa, estou tão endividado, mas agora olha o que apareceu, que negócio, 500 mil prestações de R$1.000 para eu comprar esse carro que vale 100, olha, era isso que eu estava precisando mesmo, me endividar mais, mas olha que boa coincidência. Boas coincidências nem sempre é um sinal de que Deus está por trás daquilo. Qual é o critério, qual é o crivo que você vai ter que ter para poder decidir essas coisas? Eu não estou dizendo que algumas coincidências não são de Deus, de que Deus não vai agir. Nós chamamos isso, até brincamos, né, de cristocidências, um sinal claro de que Deus está agindo. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo sim, que às vezes coincidências são apenas coincidências. E esse é o caso. Saul entra dentro dessa caverna. É uma coincidência que ele está ali. Claro que Deus sempre está ensinando alguma coisa, querido, mas na perspectiva dos homens que estão do lado de Davi, olha que coincidência de Deus. Pega, mata ele porque você tem direito, mata ele porque você está sofrendo, é injusto. O que é que você pode sempre contar para te guiar nesses momentos, meu amado? A palavra de Deus, porque é isso que vai segurar Davi de não tomar. Lembra da tentação que eu falei? A tentação que nós temos de fazer na carne aquilo que Deus me deu no Espírito. Deus ungiu ele no Espírito, então é para ele agir no Espírito, no tempo do Espírito, para ele ser rei no Espírito e marcar a história da nação dele, como ele vai fazer isso. Mas no momento da decisão, a tentação de fazer na carne aquilo que Deus prometeu no Espírito é grande, e é isso que ele tem, mas ele escolhe. O que faz com que ele se arrependa até de ter cortado o manto? Ele fala assim: ai de mim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Você acha isso que é uma coisa que saiu da mente dele ali naquela hora? Não, naquela hora a mente dele está pilhada pelos amigos. Vai, resolve essa parada, Davi, nós estamos cansados de ficar fugindo. A turma ao redor quer resolver o BO, quer resolver o problema, então ele tem agora uma pressão. Depois que ele decide ouvir a voz de Deus, não, qual é a voz de Deus? Foi expresso na palavra, você não toca no ungido do Senhor, não cabe a você fazer aquilo que Deus não te pediu ainda, não cabe a você levar na força do teu braço, querer resolver as coisas. O que é que a palavra diz? Esse é o crivo para aí você decidirmos as coisas, querido. Tem muitas coincidências ao teu redor. Quando chega essa coincidência, qual é o crivo maior? Não é nem a opinião dos teus amigos, ainda que eles sejam embasados nas escrituras, ainda que eles coloquem uns versículos legais lá para você fazer. Qual é o crivo? O que a palavra de Deus diz de fato? Por isso que nós, como cristãos verdadeiros, nós temos isso aqui, não apenas como uma referência para a gente procurar no tempo da angústia. Isso aqui não é uma escada de incêndio, né? Eu só subo nessa escada quando está pegando fogo. Isso aqui é a minha regra de vida. Eu preciso conhecer esse livro. Esse aqui é a revelação de Deus para a humanidade de quem Ele é. E eu preciso conhecer o que Ele diz a respeito disso, e quando eu não tenho um entendimento claro a respeito disso, sim, eu vou me aconselhar com as pessoas, sim, eu vou buscar o bom conselho dos meus líderes, dos meus pastores, sim, eu preciso me aprofundar naquilo que a palavra de Deus diz, porque do contrário, querido, você vai correr o risco de estar como Saul estava. Você não vê, então deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Sabe, essa tentação que Davi está passando é um padrão para todo mundo. Quero tomar as rédeas da minha vida e fazer as coisas do meu jeito. Satanás usa esse mesmo padrão, desde o Éden até a tentação de Jesus, até os nossos dias de hoje. Qual é o padrão? Você pega uma parte da Escritura, você pega uma parte da verdade, e aí eu convenço você de que aquilo ali é uma coisa boa, mas agora eu vou te colocar um atalho
para você fazer alguma coisa fora da vontade de Deus. Qual é a tentação de Satanás para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão, mata a tua fome. O que é que faz com que Jesus tome a decisão certa? Está escrito. E aí Satanás, deixa eu usar algumas escrituras, que eu também conheço as escrituras. Se tu é filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque também está escrito, Jesus. Os teus anjos da hora a teu respeito. É verdade, é verdade. Toma um atalho, te joga daí. É o mesmo princípio do Éden. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha sabedoria. É verdade, Satanás, é verdade, serpente, é isso aí. Então faz o seguinte, toma esse atalho, come essa fruta proibida e já chega lá, não espera o tempo de Deus não. Sabe, acontece a mesma coisa com Abraão. Abraão, tu vai ser o pai de grandes nações, né? É verdade, eu vou ser o pai de grandes nações. Mas está demorando muito, né? Vamos tomar um atalho? Está aí a concubina da tua mulher, ela já te fez a proposta mesmo, já está liberado. Pega e faz aquilo que está no teu coração. Enfim, você consegue ver o padrão? Os homens de Davi usam a mesma coisa, eles usam as escrituras. Eles dizem lá, hoje é o dia do qual o Senhor falou. E às vezes os nossos amigos vão ter até boas intenções, meu amado. Mas o fato é que não tome decisões baseadas em boas intenções. Toma as suas decisões baseadas nos princípios. E se você não tiver o princípio da palavra de Deus, você vai correr o risco de dar grandes cabeçadas na vida. Sabe, você vai dar uma cabeçada atrás da outra, uma cabeçada atrás da outra, porque o princípio é algo que você não negocia. É um valor que você carrega. Sabe, eu decidi casar com essa mulher, de viver com essa mulher o resto da minha vida e dedicar a minha vida a ela e amá-la como Cristo amou a igreja. Não posso negociar esse princípio. Claro que a tentação vai vir. É claro que muitas justificativas vão vir, e se eu não tiver o princípio como um valor claro no meu coração, eu vou cair nesse padrão aqui. Eu vou pegar uma parte da escritura que eu gosto, que é bom. Não, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você não passe por muitas coisas. Você foi feito para comer o melhor dessa terra. Tudo isso é verdade, mas o atalho não é o princípio. Então, comer do fruto proibido, para fazer na carne algo que foi colocado no teu espírito, não é a chave, querido. Esse é o padrão que Satanás quer fazer. O reinado de Davi ia acabar ali. Ele ia conseguir se livrar de Saul? Ia, mas ele nunca ia conseguir fazer o que nenhum rei depois dele, Salomão, fizeram, que foi unir todas as tribos de uma vez só. Saul é rei de Israel, mas você vai ver muitas expressões, se você está acompanhando comigo a série, lendo em casa na Bíblia, ele menciona Judá e Israel, ainda havia divisão entre eles. Saul, ele não consegue reunir a turma toda ao redor dele. Sim, ele tem boa parte do negócio, ao contrário do que vai acontecer com Davi. Mesmo quando Davi for coroado rei, nós vamos ver lá na frente, ele vai ficar só com Judá. Vai demorar um tempinho para todo mundo entender quem é o rei que Deus colocou naquele lugar. Você está me entendendo? Significa que se você tomar algum atalho, você vai até ter alguns benefícios. Se você quiser fazer na carne, estou passando por dificuldade, você nunca vai encontrar a vontade de Deus fazendo as coisas do teu jeito. Essa é uma chave para nós. O verso 5 vai dizer assim, depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens, agora o BO é eu resolver, a turma quer que eu mate, a turma quer parar de ficar fugindo de caverna em caverna, e agora eu tenho que ir lá convencer eles. O Senhor, olha o que ele fala, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Qual é o argumento? É a vontade de Deus que está lidando aqui, não é o que eu quero fazer, é que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Agora, querido, matar Saul tinha resolvido muitas coisas aqui, resolvia boa parte do problema, mas guarde isso que eu vou te falar agora. Você não pode cumprir o propósito de Deus quebrando os mandamentos de Deus. Não adianta. Certa vez uma mulher me abordou, pastor, me abençoou, eu quero ter um filho, e tem que ser agora que eu estou ficando com uma idade avançada. Falei, irmã, vamos orar, que bênção. Quanto tempo você está casada? Não, é meu namorado. Eu não tinha feito essa palavra, senão eu já tinha várias respostas na boca, assim, fiquei meio chocado na hora. Falei, como assim? Não dá a entender? Não, primeiro vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Primeiro vamos casar, não, mas outros anos está passando, então vamos acelerar o processo, vamos fazer o que tem que fazer. E às vezes nós queremos, é isso que a gente quer. Não, eu quero cumprir o propósito de Deus, mas eu quero quebrar o mandamento de Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus de ser feliz, mas para isso eu quebro os meus votos de casamento. Eu quero cumprir os propósitos de Deus para eu ser próspero na terra, mas para isso eu faço negócios ilícitos. Eu quero cumprir os propósitos de Deus, de eu ser uma referência e pregar o evangelho, mas aí diante das pessoas eu sou uma coisa, mas lá por trás eu estou fazendo outras coisas. Não posso cumprir os propósitos de Deus, quebrando os mandamentos de Deus. Se você negocia isso, querido, tenha certeza de que daí você está recaindo nessa tentação e fazendo as coisas do teu jeito. Verso 7.
Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna, seguiu o seu caminho. Vamos continuar o texto aqui. Saul termina o descarrego dele lá, puxa a descarga, Davi espera um pouquinho e sai. Verso 8, depois também Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras que dizem que Davi quer lhe fazer mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos, que o Senhor Deus os pôs nas minhas mãos, nessa caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é um ungido de Deus. Veja, meu pai, olha como Davi se refere: veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça, veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia, eu nunca pequei contra o rei, ainda que esse esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim, que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém eu não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, o meu rei. Parafraseando para os nossos dias de hoje, o que ele está querendo dizer com o provérbio? Os fins justificam os meios, né? Essa ideia não é para nós. Davi termina o apelo dizendo assim, ó: atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? Olha como ele se diminui: um cão morto, uma pulga. Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa. Olha quem Davi está recorrendo. Não é a justiça dos homens, ele está falando para o Senhor. O Senhor está vendo a injustiça que você está fazendo, o Senhor, Ele está se defendendo, mas quem é que está julgando todas as coisas? Ele confia, tá? Que Ele examine, defenda a minha causa, me faça justiça, me livre das mãos do rei. Agora, quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: há algo agora no coração de Saul, né? Bipolar, esquizofrênico. Essa é a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Eu creio que era sincero. Chorou em alta voz, aqui é onde estava chorando de verdade. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto nas suas mãos, e você me matou, porque quem é que encontra o inimigo, deixa ir sem lhe fazer mal. Que o Senhor lhe pague com o bem, por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Olha o reconhecimento. Agora, eu tenho certeza de que você vai ser o rei, e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Gente, Davi fez uma aliança com Jonatas, 2 capítulos para trás, renovou essa aliança, e Jonatas fala e reconhece que Davi vai ser o rei. Há algo impresso no espírito dessas pessoas, e nesse momento aqui, Saul também enxerga. Portanto, jure pelo Senhor, ele ainda está preocupado com ele, né? Que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. Davi não vai fazer isso. Se Davi tivesse feito isso, ele nunca tinha unido as tribos de Israel. Mas sabe quem vai fazer isso ali? Deus vai julgar todos aqueles filhos dele ali depois. E Davi jurou, e Saul jurou a Saul, e esse foi para a sua casa. Mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Observe, querido. Parece que Saul havia se arrependido aqui, de fato, eu até creio que, né, dentro das situações que ele está vivendo nesse momento, ele até está convencido disso, mas mais tarde ele muda de ideia em outras situações. Está convencido de que um dia Davi será rei, está convencido de que está perdoado. Eu creio que Davi entende, nesse momento a paz chegou, a gente vai poder ficar um pouco em paz, mas Davi não volta para a corte, Davi não segue, Davi volta lá para o lugar mais seguro. O que isso nos lembra também? Vão haver situações na nossa vida que só porque alguém se diz que está arrependido, não significa que necessariamente você precisa voltar a agir da mesma forma que você agia antes daquela pessoa ter te ofendido. Claro que o perdão é incondicional, o perdão é inegociável, nós temos que perdoar as pessoas, liberar o perdão e tudo mais, mas sim, existem situações, querido, em que às vezes é até altamente recomendável que haja um espaço de tempo para ver se esse arrependimento é genuíno. Isso se aplica a muitas coisas. Quando acontece uma agressão dentro do lar, né, algo inadmissível, um homem erguer a mão contra a sua mulher, mas se em algum momento acontece uma situação, você é chamado a intervir, os dois querem permanecer juntos, entende, há o arrependimento por parte lá do marido, tudo bem, mas muitas vezes nós precisamos esperar um tempinho para ver se esse arrependimento é genuíno.
Muitas vezes nós temos que sofrer as consequências dos nossos atos, se necessário for, nós temos que lidar com o tamanho da situação que nós estamos enfrentando. Quando você fica devendo muito dinheiro para uma pessoa, sim, você pede desculpas, né? Tomei atitudes desnecessárias, dei um passo maior do que as minhas pernas, você vai lá e se redime, mas você precisa ter um planejamento para, em algum momento, de alguma maneira, de não sei quantas mil prestações, poder honrar aquilo que foi feito lá atrás. Você ofendeu uma pessoa profundamente, sim, ela tem que te liberar o perdão e você principalmente tem que tomar essa iniciativa, mas você tem que entender que às vezes vai demorar um tempo para você conseguir ganhar o coração dela de novo. Você ofendeu o irmão, você ofendeu tua mãe, o teu pai, sim, ele precisa te perdoar, até para ele poder viver com o Senhor e tudo mais, mas você tem que entender que agora tem um caminho. Ei, você pisou na bola aí com a tua mulher, né? Vamos jogar para dentro do casamento uma coisa mais simples, né? Não seja assim tão profunda. Tem dias que, né? Poxa, eu falo coisas que, se eu pudesse, eu já falei para vocês, né? Se eu tivesse uma máquina do tempo, só de 2 minutos já me ajudava um monte. Eu voltar atrás para não ter dito isso. Daí eu chateio a minha esposa, daí ela fica brava comigo, às vezes horas, às vezes demora, né, até o final do dia. Eu falo, meu Deus, e agora? E agora, meu amigo, rema. Agora vai lavar a louça, agora leva ela para sair, agora leva ela para jantar, agora dá as tuas voltas, dá teus pulos, como diz a turma por aí, até você limpar a barra. Se é light, umas horinhas já se resolve, uma brincadeirinha, alguma coisa, cada um vai saber qual o terreno que lida, né? Tem mulher aí que Deus o livre, né? Mas você se abraçou, fez os teus votos, agora honre eles, né? O problema é teu. Mas o fato, querido, é que tem certas consequências que não, algumas coisinhas simples do dia a dia, sim, até o final do dia vai estar tudo em paz, se Deus quiser, né? De repente, hoje de noite você não vai ganhar, tá? Vai ser só amanhã, depois, né? Não fique tão faceiro assim desse jeito. Mas enfim, tem certas situações que vai demorar mais tempo e você tem que respeitar o tempo da pessoa. Tem pessoa que tem mais dificuldade para perdoar, eu sou uma delas, então eu preciso de mais tempo. Não é bem assim, sim, eu vou te perdoar, mas vamos dar uma remada, vamos caminhar mais um pouco aí antes de sair ser abraçado. E dependendo do que você me fez, nunca não vamos se abraçar de novo, né? Eu vou te ajudar, fica tranquilo. Se você estiver lá na lama, eu vou ser um dos que vou te tirar de lá. Mas não vou te botar mais, né, para debaixo das minhas asas, vamos lá, os melhores amigos da vida. Não é isso que vai acontecer. Mesmo que você tenha perdoado, e vão haver situações na tua vida assim. Irmãos de fé que vão às vezes te decepcionar. E você não deve reter o perdão em nenhum momento, mas talvez você não vai conseguir mais trazer para a mesa da tua casa. Mas o perdão tem que ser liberado e você precisa entender que existem certas consequências diferentes na nossa vida. Uma agressão como essa, por exemplo, no lar, é inadmissível. E se a gente tiver a suspeita que isso acontece de novo, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar o caso à polícia, nós temos que proteger essa mulher, nós temos que tirar ela daquele convívio, sim. Sim, tem que haver reconciliação no casamento, sim, tem que ser lutado por isso. Mas enquanto não expressa um fruto genuíno de arrependimento, querido, olhos abertos nisso. Não seja iludido a respeito disso. Isso é bíblico, meu amado. Muitas vezes um bom intervalo de tempo ele vai nos ajudar a enxergar isso aqui. Eu te perdoo, mas eu preciso ficar aqui por um tempo. Eu te perdoo, mas sabe aquela, ok, agora só me dá o tempo aqui para eu processar isso aqui no meu coração, para a gente poder sair. Se isso é o casamento que você está vivendo, você sabe que isso tem que ser mais rápido. Mas enfim, o que você faz quando a vida toma um rumo? É a parte final da minha palavra hoje. Você pode fazer duas coisas. Quando a vida toma um rumo diferente do que você achava, você faz as coisas do teu jeito, ou você é o título da palavra. Você aprende a esperar em Deus. Ou faço as coisas do meu jeito, eu aprendo a esperar em Deus. Sim, eu sei que isso é difícil, por isso que a gente comete 4 erros comuns. O primeiro deles é uma vingança racionalizada. Pastor, eu não me vingo das pessoas, eu não tenho um coraçãozinho tão peludo quanto o teu. A vingança é quase sempre certa num determinado nível. A esposa não te aprecia, ela não te respeita. Ela não faz aquilo que prometeu que ela ia fazer para você. Então, é mais do que justificável que em algum momento você venha procurar uma satisfação fora, é mais do que justificável, que você não flerta mais no casamento, então você vai fazer isso aí fora, você vai mandar umas mensagens fora, para poder acalmar o ego do teu coração, isso é uma vingança racionalizada. Teu chefe não foi tão legal essa semana, né? Mais do que justificável começar, também não vou trabalhar direito, também não vou fazer esse negócio aqui, não vou mais fazer com tanta excelência, vou começar a chegar atrasado. Quer saber de uma coisa? Me pago mal, não me reconhece aquilo que eu faço, vou dar uma desviadinha aqui, vou pegar, eu mesmo vou fazer um acréscimo aqui no meu salário, porque afinal de contas eu mereço. Vingança racionalizada. A gente pode não ser vingativo no sentido de ir lá bater nas pessoas, mas alguém te tratou mal, você vai achar uma maneira de se vingar, a ponto de você não se condenar, evidentemente, porque você tem que ser o santinho da história. Tudo é justificável por causa do erro que as pessoas cometeram contra mim. Segundo erro que a gente faz em fazer as coisas do nosso jeito, fuga através do prazer. Vou citar o mesmo caso ali de novo. José do Egito,
Vendido pelos irmãos, que coisa injusta, que coisa séria. Agora estou trabalhando de escravo lá no Egito. Poxa, a mulher do chefe em dia, cabelinho em dia, salão toda semana. Não é uma mulher qualquer, é uma mulher de boa aparência, roupinha da moda, marca, tudo certinho. Está me dando sopa. Poxa, eu já fui vendido como escravo. Que vida é essa que eu tenho? Poxa, não tenho nenhum prazer. Então é natural que, poxa, pelo menos isso aqui eu posso fazer. Pelo menos isso aqui é justificável fazer. Fuga pelo prazer. E aí é essa mulher, é a outra mulher, é a outra mulher. Você está só fugindo, tentando fazer as coisas do teu jeito, tentando aperfeiçoar na carne aquilo que Deus falou no espírito. Aí você faz isso com a bebida. Aí você faz isso com a pornografia. Ei, você faz isso com o consumismo. Eu já tenho uma vida difícil, será que eu não posso me contentar em de repente comprar 15 bolsas? Será que eu não posso me contentar em comprar 57 sapatos? Será que eu não posso me contentar em ir no mercado e comprar 1 milhão de coisas que eu não preciso, que ficam estragando na minha prateleira, que às vezes eu tenho que jogar fora? Enfim, o consumismo também é uma fuga, querido. Eu justifico, mas minha vida já é estressante, pelo menos isso aqui é o meu bem. Sim, se você quiser fazer as coisas na carne, sim. Uma terceira coisa que a gente faz para tentar fazer as coisas do nosso jeito é condicionar o nosso compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus, mas se algumas coisas acontecerem, eu vou pensar diferente. Eu estou solteiro, eu achei que essa altura da vida Deus já ia me dar alguém, então eu vou pegar a primeira pessoa que tiver por aí, só para eu não ficar sozinho, né? Eu financeiramente estou passando uma crise, e eu preciso cortar alguns gastos, e eu não vou cortar a Netflix, os streamings, aquelas bobajadas, tudo que eu compro na AliExpress, eu não vou cortar essas coisas, eu vou começar cortando aonde? O dízimo, as ofertas, isso aqui que é mais importante. Você percebe que daí eu começo agora a condicionar o meu compromisso. É mais ou menos a mesma coisa que Abraão passou. Está demorando. Deus falou que eu ia ser um pai de uma grande nação, mas está demorando, minha esposa está meio velha, eu acho que eu vou cortar o caminho, porque Deus não está cumprindo o teu cronograma. Eu começo a manipular as circunstâncias. E o último erro que eu recaio quando eu quero fazer as coisas do meu jeito é a autopromoção. No contexto em que Deus não está me exaltando, de que Deus não está fazendo com que eu seja conhecido, então agora eu preciso fazer com que eu seja a pessoa mais importante do mundo, e eu construo agora relacionamentos com as pessoas baseado na minha lábia, como eu sou, o que eu faço, e eu só mostro o meu lado bom para as pessoas, e como eu sou legal, e como eu sou bom. Aí eu quero um emprego, você vai lá e mente que você sabe falar 3, 4 línguas, você vai lá e mente que você domina isso, domina aquele outro. Por quê? Porque eu não quero esperar em Deus, não confio em Deus a esse ponto. Então a autopromoção é o que vai me ajudar. Aí você entra na internet e constrói um personagem que você não é, que você não consegue nem sustentar aquilo, e você quer passar aquela imagem, você passa anos ou meses tentando construir alguma coisa, ganhar seguidores, para que esse sentimento de vazio saia do teu coração, ou essa baixa autoestima mude em algum momento. Tentar fazer as coisas do meu jeito, querido, em algum momento isso aqui vai dar errado. Isso é o oposto do que Davi fez. Davi estava atrás de tudo isso daí. Eu já fui ungido rei, eu já devia estar no lugar que eu não estou agora, já devia ter sido reconhecido. E ele decide fazer o quê? Andar pelos princípios. E as duas coisas que eu tenho para dizer para você hoje no final dessa palavra é isso. A primeira delas é muito simples: aprenda a esperar no Senhor. O maior inimigo da nossa vida não é Saul, não são os Sauls da nossa vida. O maior inimigo da nossa vida é a incapacidade de aprender a esperar no Senhor. Está demorando, né? Primeiro dia do mês, todo primeiro dia do mês nós temos um jejum. Colocamos em propósito em jejum, todo primeiro dia do mês. Consagramos o primeiro para que as demais partes sejam abençoadas. Enfim, uma direção que eu tive, estendi para vocês têm respondido. Nesse 1º de abril, nós estivemos aqui, era o dia do impulso, foi fantástico, Deus falou conosco de maneiras maravilhosas. No final, né, eu dei uma palavra ali para as pessoas de que nesse mês de abril, foi uma impressão que eu tinha no meu coração, muitas pessoas que tinham causas há muito tempo colocado diante do Senhor, ou situações que estavam orando, que ainda não tinha sido liberado, que nesse mês de abril ia acontecer. Só nessa semana eu recebi 3 testemunhos, né? Um do Juliano essa semana: poxa, pastor, nesse mês de abril parece que a coisa fluiu, abriu. Outra, eu tinha um apartamento lá no Rio Grande do Sul que não conseguia vender, fazia anos. Poxa, pastor, finalmente aconteceu e tal. E dentro desse processo todo eu celebro com todas essas pessoas e vibro: Senhor, que maravilha, olha o Senhor fazendo tantas coisas. Eu queria que você tenha alguns testemunhos de muitas coisas que aconteceram com você no mês de abril. Mas muitos de nós não tiveram, inclusive eu. Senhor, estou esperando algumas coisas, também quero esse processo. E aí que vem a ideia da palavra ser para mim também. A nossa incapacidade de esperar no Senhor pode fazer com que nós venhamos a produzir alguns Sauls na nossa vida.
A nossa incapacidade de esperar no Senhor pode fazer com que a gente incorra nesses 4 erros. Então repita comigo aí: eu esperarei no Senhor. Porque essa frase pode mudar a tua vida, que é a minha última parte aqui agora, ó. Aprenda a esperar no Senhor. E agora, esperar no Senhor é algo ativo, não é passivo. Então, ó, eu separei aqui algumas situações para compartilhar contigo. Se você está procurando alguém para casar, alguém para namorar, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, esperar no Senhor. Mas fique atento. Fica atento, Deus coloca pessoas ao teu redor, Deus coloca pessoas cruzando o teu caminho. Claro que você não vai cair no desespero, mas ei, esperar no Senhor não é chegar alguém ali, apareceu na porta da tua casa, do teu apartamento, de ajoelhado, o cavalo branco está estacionado lá fora, né, está aqui o anel de brilhantes, os Swarovski, tal, então, oxa, e nós vamos sair daqui, vamos direto para o cartório, já falei com o pastor, e dali nós já vamos para Dubai, para Maldivas. Vai acontecer isso, querido. Pode acontecer, aí vai ser aquele tipo de milagre. Milagre acontece em situação extrema. Mas o fato é que você tem que ficar atento. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Financeiramente você não está onde você queria estar. O que você vai fazer em primeiro lugar? O que você vai fazer, querido? Esperar no Senhor. E o quê? Me aprimorar. Enquanto eu estou esperando eu estar financeiramente no lugar onde eu deveria estar, onde eu gostaria de estar, eu estou fazendo curso, eu estou revisando a minha administração, eu estou olhando outras oportunidades no mercado, porque eu não estou tomando decisões precipitadas, baseado só na minha urgência financeira, só eu gostaria de estar nesse status, não. Eu estou esperando em Deus, enquanto eu espero em Deus, eu vou me aperfeiçoar. Você nunca vai ganhar mais fazendo as mesmas coisas. Você quer ganhar melhor na vida, no teu emprego? Resolva problemas que ninguém está resolvendo. Com certeza você vai começar a ganhar melhor. Quais são as pessoas que ganham mais no mundo? Aquelas que resolvem problemas mais de ordem mais profunda, evidentemente. Cada profissão vai ter o seu nicho, as suas coisas. Mas quando você resolve grandes problemas, é claro que sempre vai ter alguém disposto a oferecer aquilo que você precisa. Teu casamento não está aonde você gostaria de estar. O que você vai fazer? Olha, só 5. O que você vai fazer? Esse é o momento da participação. Vamos aproveitar que nós somos ainda uma igreja de porte médio, dá para fazer isso. E aí o que mais? Comece a mudança por você mesmo. Meu marido, seu pastor, o senhor não sabe, por isso o senhor está dizendo isso. Espera no Senhor, irmão. Geralmente acontece mais com as mulheres, os maridos são mais complicados mesmo. Mas enquanto isso não acontece, comece a mudança por você mesmo. Não fique esperando ele mudar, comece por você mesmo. Seus filhos estão desajustados, estão meio mal criados, essa turminha, e não estão vivendo diante do valor que você deu para eles. O que você vai fazer? Enquanto você espera, você corrige os maus comportamentos. Você vê os maus hábitos que eles têm, que você deu permissão para eles fazerem, que você autorizou que eles fizessem no primeiro dia, você não falou nada, agora aquilo se perpetua. Enfim, para generalizar todo mundo agora, você está ainda no pasto, como Davi, queria estar onde Deus me colocasse, ou onde Ele falou que ia me colocar, onde Ele prometeu, mas eu não estou, ainda estou no pasto. O que eu vou fazer? E enquanto eu espero, eu faço igual Davi lá no pasto, eu busco intimidade com Deus. Eu construo as minhas músicas, eu vou criar os meus Salmo 23 lá no pasto. Enquanto eu espero no Senhor, querido, eu vou entoar um cântico, e eu quero encerrar essa palavra aqui, com esse Salmo, de número 57, abre lá comigo, por favor, está lá, se você está com a Bíblia física, vai mais para frente, vai estar no meio da Bíblia, tem um enunciado, se você está com a Bíblia física, no celular às vezes não tem, mas o enunciado, a parte de cima, antes de começar o Salmo, ele está descrevendo, o Salmo é um cântico, então ele está descrevendo, está dando aqui, ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, que a gente não sabe qual é essa melodia, mas ele está dando uma instrução musical, como se fosse isso aqui, Henrique, é um 4x4, um 6x8, mais ou menos isso que ele está falando, tá? Hino de Davi, e aí ele dá o contexto, quando fugia de Saul na caverna. Você quer saber agora o que se passou no coração de Davi, nesse texto todo que a gente está falando aqui, que é onde eu estou tentando concluir essa palavra, é esse Salmo 57, esse é o contexto. Estou sendo perseguido, meus inimigos se levantam contra mim, e ele escreve isso, tem misericórdia de mim, ó Deus. Você acha que ele está sofrendo? Não. Mas você começa a oração, misericórdia, Senhor, esse é o coração, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até
Espera no Senhor, meu amado, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo. Você espera no Senhor no pasto, mas o que você está fazendo? Não está só esperando, Senhor. Eu estou clamando ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Envia misericórdia, ou melhor, cobre de vergonha os que procuram me destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Se em todas as situações eu acreditasse que há um Deus que é soberano, que tem esse bom propósito para mim, que Ele é fiel sobre mim, sabe, o seu chefe pode não merecer a sua integridade, querido, mas o seu cônjuge, ele pode até não merecer a tua bondade e a tua fidelidade, mas você não faz isso só porque eles merecem, você faz porque é o princípio que você carrega. É isso que nos diferencia do mundo, sabe? Jesus sempre merece a maneira com que você vai responder a Ele. Você pode nem sempre ser capaz de ver o propósito de Deus, mas como a gente cantou, mesmo quando eu não vejo, eu sei que Tu estás. As canções que nós cantamos hoje aqui, elas refletem muito isso. Como é que é a ponte do gratidão? Ei, que é o que ele vai falar aqui, ó. No verso 8, acorde, ó minha alma. Deixa eu esperar para eu chegar aqui para a gente finalizar. Pastor, é fácil você dizer, você não sofreu um aborto espontâneo. Pastor, é fácil você dizer, você não perdeu um ente querido. Pastor, é fácil você dizer, você não foi demitido depois de ter trabalhado tanto tempo neste lugar. Pode até ser, querido, eu não vou conseguir compreender o que você está sentindo. Mas esse cara aqui, ele consegue compreender. Olha o que ele diz no verso 4. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Ele sabe, ele passou. E o que eu quero dizer para você é que todos os recursos que estão disponíveis para Davi estão disponíveis para mim e para você, porque olha o que ele diz nesse mesmo verso 7 aqui, ó. É o mesmo texto, é a mesma angústia, alguém que está cercado, alguém que está passando uma situação difícil. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, e eu chorarei, cantarei e entoarei louvores. Que tipo de louvores? Desgraça, Senhor, que miséria, que porcaria de vida que eu vivo, e chora, 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 ai de mim, eu não aguento mais, tipo galopeira, sabe? Eu não aguento. Que tipo de louvor eu vou cantar nesse momento, meu amado? O que sai da minha boca nesse momento, que pensa que é um momento que os leões estão me devorando? Os recursos de Davi, olha o verso 8, acorda minha alma, acorda, lira e harpa, eu quero acordar ao alvorecer, eu te darei graça entre os povos, eu cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, brilha a tua glória. Nós cantamos isso aqui, nós cantamos, ei meu coração, não se envergonhe. Sabe, você está falando isso para a tua alma, querido, isso aqui é bíblico. Eu estava lá atrás, enquanto estava ministrando louvor, eu estava refletindo em algumas coisas, como é que eu vou fechar essa palavra hoje, como é que eu vou fechar, eu queria fechar diferente um pouquinho da manhã, e aí vem esse louvor, eu falei, poxa, é o Salmo, e eu quero dizer para você hoje, se coloca de pé agora, por favor. Muitos de vocês aqui já ouviram tudo isso que eu falei em outras situações, em outros momentos, mas talvez hoje é o dia de você falar para você mesmo assim, para a tua alma, ei, acorda minha alma, acorde. Sabe quando você fala assim, acorda minha alma, você não está com vontade de levantar as mãos para adorar a Deus, você não está com vontade de ler a Bíblia, de fazer oração, e vão haver muitos dias na tua vida assim, querido. Perseverança é uma disciplina espiritual de todo cristão, disciplina é algo que você tem que fazer, mesmo quando você não tenha vontade. Então, e muitas vezes na tua vida, quando você acordar de manhã, e aquela tristeza do nada, vem tomar conta do teu coração, sabe o que você lembra? Espera no Senhor e toma uma atitude. Qual é a atitude? Acorda minha alma, espera em Deus. Sabe, você fala para você mesmo, ei meu coração, não se envergonha, canta essa canção aí que eu sei que tem fôlego aí dentro desses pulmões. E você precisa entender que quando Davi escreve o Salmo 23, ele termina assim, ó, preparai uma mesa diante dos meus inimigos e tal, e certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se você tiver isso no teu coração, querido, não interessa
como você está vivendo, o que você está passando. Você vai entender que esperar em Deus não é algo passivo, não é esperar as coisas caírem dos céus, mas é olhar que a música que eu canto no meu coração, no dia do meu sofrimento, ela começa acordando a minha alma. Ei, alma, acorda aí, ó. Olha ao teu redor. Esse não é o fim, os dias são maus, mas se esconde na sombra do esconderijo do Altíssimo. Se refugia naquele que é firme e sólido. Talvez Ele não vai te livrar imediatamente do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, mas você tem a certeza de que se 1000 caírem ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não será abalado. Você está entendendo?